Abençoados e abençoadas, hoje domingo, 18 de dezembro, por volta das 21 horas, eu estou aqui novamente para lhes trazer uma palavra no livro de Eclesiastes, do grande sábio Salomão, o homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, 5.105 cânticos, considerado como o homem mais sábio de toda a história universal. De vez em quando, eu gosto de palestrar nos livros de Salomão, em Cantares, Eclesiastes, Provérbios e alguns salmos. Querido, eu vou falar sobre um assunto que muitos talvez não vão nem querer assistir pelo tema, porque tem medo da morte. Não encara a morte como uma dura realidade, como ela existe de verdade e também de fato, e que um dia vai acontecer, vai ocorrer com cada um de nós, como tem ocorrido com muitas pessoas. Eu mesmo, há 9 meses atrás, tive, segundo o médico, 2% de sobreviver. Eu infartei e saí de uma emergência numa ambulância com todo um aparato direto para uma sala de cirurgia em um hospital do coração. E lá um médico disse que havia uma necessidade de fazer uma angioplastia e um cateterismo. E então eu corria sérios riscos. Então foi feito de forma que colocaram 2 stents, que eu carrego comigo até hoje, e dali passei a tomar cerca de 8 remédios por dia. Estou aqui porque a minha hora não chegou. Mas se chegasse, como eu disse ao médico e às enfermeiras e às pessoas que lá estavam, que eu não tinha medo de morrer. Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza de onde eu vim e para onde eu vou. Convicção esta que há 5 anos atrás eu não tinha. Pairava dúvida por causa da minha religiosidade, se eu era salvo ou não salvo, em função de todos os ensinamentos que a religião nos dá. Ora estamos salvos, ora não estamos salvos. Que a salvação, ela depende daquilo que você deixa de fazer e naquilo que você faz segundo a religião. Então, lá na religião, as pessoas não têm convicção, não têm certeza, apesar de que elas dizem que têm, mas são hipócritas a maioria delas, porque cometem coisas que, segundo a religião, não devem cometer, e quando cometem, automaticamente elas perdem essa tal, aspas, salvação. Mas hoje não. Quando eu tive o entendimento, a mente ativada, concedida pelo Espírito Santo, a mente aberta, hoje eu tenho segurança quanto a isto. Então eu não temo a morte. Eu quero viver. Eu tenho 3 netos, eu tenho 2 filhas, eu tenho família. Eu quero
levar esta palavra a milhares de irmãos meus que ainda estão aprisionados dentro desse sistema religioso. Eu quero ser esse bandeirante, esse devastador. Eu quero ser esta pessoa, assim como o apóstolo Paulo foi nos seus dias, de pregar a liberdade total, a liberdade plena da graça de Deus. E então, em Eclesiastes, nos capítulos 9 e 10, o grande sábio, ele fala acerca do final dos viventes. E o tema de hoje é: a humanidade inteira caminha para a morte. Versículo 2 de Eclesiastes 9, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Então ele começa dizendo que tudo sucede igualmente a todos. Ele começa dizendo que o fim é para todos. A humanidade inteira, então, caminha para a morte, para este fim. Sim, é triste, mas caminhamos para este fim. Ele diz que sejam justos ou injustos, puros ou impuros. Então, enquanto estamos vivos, podemos agir e reagir. Mas quando o coração para de bater, aí eu me refiro ao cérebro, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os pensamentos cessam. O versículo 6 diz assim: o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele fala aqui dos sentimentos, das emoções e da alma. Então, quando ela vem, tudo cessa, tudo termina, tudo acaba. Deus é soberano em tudo, e especialmente nas coisas que concernem a vida e a morte. Ele é o único que sabe quando chegará o dia de cada um de nós, pois nós temos um tempo de validade. Validade esta concedida por Ele, o autor da vida. Dentre dos seus propósitos, dos propósitos de Deus, nós nascemos, vivemos e morremos. Essa é a mais pura realidade. Realidade esta que muitos não querem aceitar. Não querem aceitar. Então, neste mundo, nós devemos nos esforçar para fazer o bem, gozar, comer e beber com alegria. No versículo 7 ele diz: vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvos as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é uma porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. E no versículo 10 diz: tudo que te vier a mão para fazer, faz o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra
nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo cessa, tudo termina, tudo tem um fim. Então, todos nós estamos caminhando para a morte. Um dia a morte nos alcançará. Então, Salomão, ele está falando da morte física e não da vida espiritual após a morte. Ele está falando do término dos nossos dias, dessa matéria, desse corpo. É disso que ele está falando. A palavra além deve ser traduzida como sepultura, conforme o original. Ele diz que lá não haverá sabedoria, lá não haverá atividade nem trabalho algum. Se você continuar lendo os versículos 11 e 12, ele fala que ressalta que o prêmio não é dos ligeiros, nem a vitória dos valentes, nem o pão dos sábios, nem as riquezas dos prudentes, e tampouco o favor dos entendidos. Isto ele mostra quão ignorante é o homem quanto aos meios que Deus usa para levar a cabo os seus planos. A sabedoria é melhor do que a força. Ele fala disso ainda nesse capítulo 9, dos versículos 13 até o 18. É muito bom ler Eclesiastes, é muito bom ler Cantares, é muito bom ler Provérbios e os Salmos. Faça desses 4 livros uma leitura constante e aplica na sua vida. Do que ele diz que a sabedoria é melhor do que a força, do que as armas e as forças dos grandes. A sabedoria é mais útil e valiosa do que pessoas tolas ou armas de guerra. O sábio, ele tem o seu valor. O sábio, ele tem a sua importância. Então leia, leia, leia. Pesquise, pesquise. Não se deixe levar pelo que as pessoas apenas dizem e falam. Tenha o seu próprio meio de alcançar o conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Quando nós, da graça de Deus, não tínhamos este entendimento da graça, nós éramos o quê? Escravos. Nós éramos o quê? Prisioneiros. Nós vivíamos debaixo de preceito dos homens. Exaltávamos os homens, reconhecíamos eles como nosso líder maior. Vivíamos nesses lugares algemados com fardos sobre os ombros e jugos sobre cada um de nós. Porque é isso que a religião faz. E nós que estávamos lá, que vivemos lá durante anos e anos, nós sentíamos todas essas coisas na pele. Hoje não. Hoje nós temos o entendimento. Então, nós somos o quê? Livre. Permanecei, pois, livre na liberdade com que Cristo vos libertou. E lá, as pessoas ainda continuam presas, aprisionadas, vivendo de sentimentos e de emoções. Vão para essas reuniões e lá alguns hinos com lindas melodias levam muitos ao choro.
E lá as pessoas começam a mexer com o seu corpo, a bailar, e pensam que todas essas coisas estão dentro de um contexto de salvação. E essas coisas então tornam essas pessoas aprisionadas a esses lugares, buscando uma autojustiça. E por que elas estão lá aprisionadas? Porque lhes faltam entendimento. O apóstolo da graça, ele diz: crescei na graça e no conhecimento, para que possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é lá cumprindo normas, não é lá debaixo de fardos pesados, debaixo de preceito de rudimentos, na prática das obras, que você vai conseguir alcançar. A liberdade é no Cristo ressuscitado. É concedida pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito. É Ele quem nos dá esse entendimento. Então, queridos, quantos rejeitam a sabedoria e zombam do nosso conhecimento espiritual? Eles lá nos chamam de hereges, de desviados. Mas nós devemos continuar a confiar e contar somente com Deus, porque Deus honrará a nossa prudência. O grande sábio Salomão mostra a excelência da sabedoria, fazendo um triste contraste entre a sabedoria e a tolice. E tipifica como uma mosca morta a estragar o unguento do perfumador. Isso você encontra no versículo de número 10. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfume exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O tolo trilha nas suas veredas, causando desgraças e devastação. Ele se inclina para a esquerda. É assim o comportamento do tolo. No versículo 2, diz: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Fica aí, né? Um entendimento, né? Para os dias que nós estamos vivenciando. Olha o que o sábio Salomão diz: que o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. O abismo está à sua frente, mas eles não querem enxergar. Porque lhes falta o quê? Entendimento. Porque lhes faltam o quê? Sabedoria. E eles vão caminhando em direção ao abismo. E assim, se concretizar aquilo que eles abraçam, aquilo que eles defendem, o preço pode ser muito alto. Já o sábio achará favor e continuará progredindo nos caminhos da ciência e da sabedoria. É por isso que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. E então, tendo esse entendimento, nós não nos prendemos às coisas desta vida. E sabemos viver
de forma sábia. Vivemos com muita sabedoria. O grande sábio diz que a vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. Ele diz que a vida é dura e diz que a morte é uma realidade. Mas eu quero finalizar dizendo que, mas quando nós vivemos essa vida no temor de Deus, nós gozamos da plenitude, da graça e do amor de Deus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. A humanidade inteira caminha para a morte. Mas se você tem uma convicção da vida espiritual, se você tem uma certeza da vida espiritual, você não teme a vida secular, o secularismo. Você vive de forma sábia. Você tira todas essas coisas de letra, porque você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Salomão fala da vida física. Ele fala de todo o contexto dessa vida. E ninguém tem como fugir. Ninguém tem como escapar. Mas os sábios, eles passam por esta vida com muita tranquilidade, com muita sabedoria, porque quem o direciona é o Espírito Santo de Deus que nele habita. Beijo no seu coração, um forte abraço, meu muito obrigado. Mais uma palavra para refletirmos. Graça e paz.